Então vamos ler a oração do Pai Nosso que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como já disse, a oração do Pai Nosso é riquíssima e eu quero aqui fazer alguns comentários apenas, não é um estudo exaustivo, mas apenas alguns comentários para que a gente possa compartilhar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração com você. E você também pode comentar aqui, deixa nos comentários aquilo que a oração do Pai Nosso fala com você. Essa situação é uma situação muito interessante porque Jesus já havia operado muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas coisas sobrenaturais. Mas quando os discípulos se aproximam de Jesus, ao invés deles pedirem para Jesus ensiná-los a fazer aqueles sinais, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Até porque uma das maiores marcas do ministério de Jesus era a oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver que por muitos momentos Jesus está orando. O evangelista Lucas frisou bastante isso nas suas narrativas. E talvez essa intensa vida de oração de Jesus tenha despertado interesse nos discípulos, porque eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus, ele traz essa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Quando a gente diz Pai Nosso, a gente se lembra que nós somos apenas mais um de uma grande família de muitos irmãos. Então, se tem uma coisa que nós não podemos ser na nossa vida, é egoístas, pessoas que pensam somente no seu próprio umbigo. Nós não dizemos meu pai, nós dizemos Pai Nosso, porque a nossa família tem muitos irmãos. E quando eu tenho consciência de que há mais irmãos, eu deixo de ser egoísta e começo a observar a vida das pessoas. Se tem uma coisa que afasta o sofrimento da nossa vida, é olhar a vida dos outros com a ótica de que eles passam por dificuldades e crises maiores do que as nossas. Olhe a vida das pessoas com essa ótica. Não olhe apenas aquelas pessoas que te despertam talvez até um sentimento de inveja porque parece que tem uma vida muito melhor que a sua. Não, olhe para as pessoas que sofrem e perceba que você sofre menos do que muitas outras pessoas. Pai Nosso que estás nos céus. Esse é o lugar de Deus, estar no céu. Mas saiba que nós não estamos aqui sozinhos, porque o Pai está nos céus. O Filho está à direita do Pai, mas aqui nós temos um Deus conosco que se chama Espírito Santo. Santificado seja o teu nome. Isso é feito por meio das minhas ações, do meu comportamento, do meu viver. Como é que eu santifico o nome de Deus na minha vida? Me comportando como um verdadeiro cristão. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador e eu me torno membro dessa grande família de Deus, eu tenho que me lembrar que para santificar o nome de Deus na minha vida, eu preciso fugir do pecado e de tudo que é errado. Venha o teu reino. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo que eu quero sobre mim o governo de Deus. Quando muitos de nós falamos em reino de Deus, às vezes a gente tem a tendência de pensar que o reino de Deus é como o reino da Inglaterra, o reino unido, o reino isso. A gente sempre pensa às vezes num local, num ponto geográfico, num determinado lugar. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou quando ele disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. Quando eu digo venha o teu reino, eu digo: Senhor, governe a minha vida. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. E isso dá um tom de completa obediência, porque no céu a vontade de Deus é
plenamente cumprida. Quando Deus diz a um anjo, faça isso, ele vai e faz aquilo que Deus pediu, ou aquilo que Deus mandou. Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é dizer, Senhor, nós queremos te obedecer, como tu és obedecido aí no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso nos ensina a não ser ansiosos, porque uma das coisas que nos tira a paz, a tranquilidade, o sabor da vida é andar ansiosos, preocupados demasiadamente com aquilo que ainda não aconteceu. Então, quando nós aprendemos a pedir o pão de hoje, resolver os problemas de hoje, fazer aquilo que é possível ser feito hoje, quando nós pedimos isso a Deus, nós vamos de alguma forma dominando a nossa ansiedade. Nós não temos que ficar juntando coisas e mais coisas e querer resolver tudo num dia, tudo num momento. Nós precisamos aprender a pedir o pão de hoje. Senhor, me ajuda a resolver isso hoje. Me dá o pão de hoje, especialmente porque nenhum de nós tem certeza do amanhã. O escritor da carta a Tiago disse, vós sois como neblina que aparece e logo se dissipa. Então nós não temos certeza de que vamos viver mais tantos e tantos anos. E por que andar preocupado com tantas coisas que talvez nós nem venhamos a viver? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nos ensina a viver o hoje, o momento. É claro que nós precisamos sim fazer planos para o futuro, isso nos ajuda a viver, mas nós não podemos perder a paz por coisas que vão acontecer lá na frente. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu gosto da aplicação que a Igreja Católica fez nesse versículo 12, e que é correta. Quando nós dizemos perdoa as nossas dívidas, se você observar a forma que os católicos usam essa expressão, eles dizem perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso fica mais próximo do nosso dia a dia, porque muitos de nós não temos essa noção do que é ter dívidas, porque tem muita gente que compra tudo à vista, tem muita gente que não deve para ninguém, assim, não tem dívida com as pessoas. Mas olha, quando nós falamos ofensas, é algo mais próximo a nós, porque em algum momento a gente ofende uma pessoa, a gente ofende alguém. Dívida talvez a gente não tem com ninguém, mas ofensa a gente está sempre de alguma forma ofendendo alguém. E então quando a gente fala perdoa as nossas ofensas, fica algo mais cotidiano a nós, algo mais comum na nossa vida. É muito mais comum a gente ter um momento em que a gente ofende alguém do que um momento que a gente está devendo alguma coisa para alguém. Então a expressão perdoa as nossas ofensas eu acho muito mais bem aplicada do que essa expressão perdoa as nossas dívidas. Mas isso é o que eu penso, tá? É só o que eu penso. E não nos deixe cair em tentação. É interessante que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, não nos deixe cair em tentação, de alguma forma Jesus já estava prevenindo a todos aqueles que o seguem que em algum momento na nossa vida nós vamos ser tentados, porque ele mesmo foi tentado. E o diabo, ele é tão astuto e tão audacioso, tão ousado, que ele foi tentar Jesus justamente num período em que Jesus estava muito consagrado, Jesus estava muito compenetrado na busca de Deus, que foi aquele momento que ele se preparava nos 40 dias que ele ficou no deserto, em jejum e oração. E o diabo foi lá para o tentar. Então nós precisamos entender que as tentações, elas nos vêm, mas quando nós colocamos isso diante de Deus, nós dizemos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguns dos manuscritos, ao invés de dizer mal, dizem maligno. Eu creio que as duas expressões, elas são corretas, porque o mal vem do maligno, né? Livra-nos do mal. Nós precisamos contar com a ajuda de Deus para que Ele nos livre do mal, do maligno, das astutas ciladas do diabo. E nós finalizamos fazendo uma declaração dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
pois teu é o reino. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Não é Deus que precisa se lembrar que o reino é dele. Eu é que preciso me lembrar que o reino é dele. Então, quando eu me lembro que o reino é dele, eu paro de ficar julgando pessoas e dizendo quem é que pode entrar e quem é que não pode, porque o reino não é meu, o reino é dele, o poder é dele e a glória é para ele, para sempre. Amém. Que nós possamos viver de tal forma que nós nos lembremos que o reino é de Deus, o poder é dele, a glória tem que ser dele. E que Deus nos abençoe, que nós possamos constantemente estar fazendo a oração do Pai Nosso. E nós vamos finalizar com essa oração que é completa, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.